No capítulo 1150, um gigante com o poder de invocar demônios da natureza recebeu forças malignas e destrutivas. Seja muito bem-vindo de volta ao canal dos Piratas do Chapéu de Palha. Eu estava justamente preparando uma análise completa sobre os poderes de Imu-sama para trazer para vocês ontem à noite, mas fui surpreendido pelas novas informações vazadas do capítulo 1150. E claro, isso teve prioridade total. E já vou avisando, esse capítulo é simplesmente histórico, um dos mais impactantes até agora. Afinal, nós finalmente vimos o verdadeiro poder do Rei do Mundo. E não, ele não é só um brucutu que luta com força física bruta, como mostrou quando enfrentou Sabo em God Valley, onde o revolucionário quase perdeu a vida tentando escapar. E Imu é muito mais. Ele também é um mestre em técnicas místicas e consegue invocar armas destrutivas através de um livro mágico, capaz de causar estragos gigantescos no campo de batalha. E como se não bastasse, assim como o Enel tinha seu exército de seres criados por raios, Imu agora surge com um exército demoníaco, formado por criaturas malignas através de contratos infernais. O nível de poder revelado nesse capítulo é simplesmente absurdo, e é por isso que eu tô animado demais para compartilhar isso com vocês. Muita gente gosta de comparar o poder de Imu com personagens de outros universos, mas eu realmente acredito que o Oda já planejava isso desde o início de One Piece. Não é uma cópia de nenhuma outra obra, é uma construção única. Afinal, One Piece tem algo muito especial, as Akuma no Mi, as frutas do diabo. Elas concedem poderes místicos, muitas vezes superiores até aos de outros mangás ou manhwas que conhecemos. Os personagens não treinam para alcançar esses poderes, eles recebem dons sobrenaturais diretamente dos demônios que habitam as frutas. Então, bora aproveitar essa reta final da obra, porque o clímax está insano. Antes de mergulhar no conteúdo, e aí, já tá com seu café na mão? Porque a análise completa do capítulo 1150 vai começar agora. O título do capítulo é Domi Rivasei. Escrito dessa forma, dá para interpretar como reversão sombria da dominação, mas também pode ser uma referência ao jogo de tabuleiro Reverse, onde, ao cercar as peças do adversário, você transforma todas elas em suas. E é exatamente isso que Imu está fazendo nesse capítulo. Ele está dominando os guerreiros gigantes, transformando inimigos em aliados por meio de pactos demoníacos. E esse nome Dom pode também remeter à palavra Demon, demônio. Para quem conhece japonês, pode lembrar o termo demônio Korobin, que faz alusão ao ataque do tipo tigre demoníaco da Nico Robin. Enquanto isso, em outra parte da história, o flashback da jornada da Yamato continua no volume 34. Ela, junto com um grupo de aliados, foi até a cidade de Hakai em busca de Kawamatsu. A missão era devolver a espada Enma para o santuário de Hakumai, onde o Daimyo Yasui foi sepultado. Essa missão, inclusive, foi confiada a Yamato pelo próprio Kinemon. Ainda não sabemos se isso representa o fim da história paralela da Yamato, mas é bem provável que não, já que o mapa mostra que ela ainda passará pela região de Ringo antes de retornar à capital. Ringo é uma região gelada, onde Ryuma, o lendário espadachim, está enterrado. Foi lá que Jaco Moria roubou o corpo de Ryuma e sua espada Shusui. Zoro já devolveu essa espada, e ela está sob a guarda de Onimaru. Voltando ao capítulo 1150, depois que Imu tomou o corpo de Gonko, o visual do personagem se transformou drasticamente. Seu rosto agora é assustador, com olhos vermelhos como sangue, envolto em bandagens, o cabelo ficou bem mais comprido e a mudança mais bizarra está em seu corpo. A região das costas cresceu de forma desproporcional, revelando um rabo com ponta em forma de flecha, o mesmo que ele usou para perfurar Sabo e Ivankov no Santuário Sagrado. Ainda não sabemos se ele criou chifres, mas também apareceu empunhando um tridente gigante, uma arma demoníaca muito maior que ele, inspirada em lendas do cristianismo. É possível que ele esteja usando algum tipo de magia para controlar essa arma, já que ela é enorme demais para ser manuseada normalmente. Ao completar a fusão com Gonko, ele libera um choque de energia assustador, muito acima de qualquer coisa que vimos até agora. Seu corpo emite relâmpagos negros cobertos de Haki do Rei em um nível monstruoso. É tão insano que supera até mesmo o Haki visto nos combates mais épicos, parecendo uma presença demoníaca, como se o próprio Satanás estivesse ali, fazendo Luffy e até mesmo personagens como Kizaru tremerem na base. Imu também lança uma força esmagadora por todo o continente, fazendo muitos gigantes desmaiarem de imediato, junto com várias outras personagens que não aguentaram a pressão. Infelizmente, os Chapéus de Palha ainda não apareceram no capítulo 1150. Não vimos como Luffy, Sanji, Zoro ou qualquer outro reagiu a esse evento catastrófico.
Logo após sua aparição, Imu ordena que continue conduzindo os experimentos com os prisioneiros em direção ao litoral. Isso deixou Usopp em choque, porque anteriormente Gaban havia cortado Somers ao meio. A pergunta que fica é, como ele ainda está vivo? Será que Imu o regenerou? Ou será que Somers está apenas fingindo? De qualquer forma, ele ainda está vivo e certamente retornará com tudo em breve, agora com um corpo quase invencível. Enquanto isso, Wiseman conversa com Killingham e o provoca, dizendo que os monstros de seus sonhos não passaram de ilusão. Mas Killingham responde, a verdadeira ameaça ainda está por vir, só que o chamado Deus existente ainda está abrindo diversos buracos de pesadelo, e os monstros continuam sendo gerados a partir dos medos mais profundos dos habitantes dessa ilha. Essas criaturas vêm do mundo dos sonhos, então a ideia de morte simplesmente não se aplica a elas. Elas podem ser revividas a qualquer momento. Basta que o Deus ordene. Esse velho aí tá forte demais. Eu tinha uma teoria de que o Usopp iria despertar seu lado mais lendário, virando o Usopp Caçador de Monstros. Será que essas criaturas do pesadelo de Killingham seriam justamente isso? Logo depois, Dory e Brogy aparecem liderando um verdadeiro exército de guerreiros gigantes, partindo pro ataque. Mas o inimigo, mesmo cercado, não se abala. Pelo contrário, ele abre um livro mágico, recita um feitiço e BUM! Evoca uma adaga e uma escopeta gigante, do tamanho ideal para um gigante usar. Quando Brogy tenta atacar com seu machado, a adaga perfura sua mão esquerda, revelando uma magia semissólida. A escopeta explode contra o pulso de Brogy, arrancando seu braço de forma brutal. Na sequência, Imu usa seu tridente mágico e conjura um círculo de energia no ar. Ele voa para o céu e de lá dispara um raio que atinge em cheio as tropas gigantes, ferindo vários deles. Sem mover um músculo, Imu praticamente varre um exército inteiro. É ou não é um vilão nível chefão final? Aí descobrimos que desde a morte do rei Harold, o povo gigante ficou sem rei. Por isso, Imu designou Dory e Brogy como os dois novos reis da Terra dos Gigantes. Mas não parou por aí. Ele logo inicia outro ritual. Marca Brogy com o chamado Pacto do Demônio. Mesmo ferido, Brogy recebe de Imu o poder supremo. De repente, uma energia demoníaca emerge do chão e o envolve por completo. Quando ele ressurge, está completamente transformado. Agora é um demônio gigante envolto em aura sombria. Brogy está simplesmente monstruoso. 6 vezes maior que um gigante comum. Ele ganha 2 asas de morcego, chifres negros gigantes, presas afiadas e até um machado duplo absurdo, com a mesma mão que foi arrancada. Sim, ele controla a mão decepada com pura energia flutuante. Mas o mais assustador, ele perdeu totalmente o controle. Rindo como um louco, Brogy agora tem apenas uma vontade: destruir. Logo em seguida, o mesmo ritual demoníaco é feito nos outros guerreiros gigantes. Todos eles viram demônios colossais, com dentes, asas, chifres e armas personalizadas. Dory, por exemplo, empunha um tridente com uma lâmina de espada acoplada. Assim nasce o exército demoníaco de Imu, liderado pelos novos reis Dory e Brogy. Mas tem um detalhe sombrio. Quem realiza o Pacto Domi Reverse precisa sacrificar parte da própria vida em troca. No clímax do capítulo 1150, o exército demoníaco de Imu é revelado por completo. Eles marcham rumo à vila ao oeste, ao lado das feras criadas por Killingham, monstros ainda maiores que os anteriores, com presas e chifres tão sinistros quanto os dos próprios demônios gigantes. Imu está em êxtase. Esse é o poder do Rei Supremo. Ele não quer destruir esta terra, ele quer dominá-la. Do outro lado, os gigantes comuns percebem a ameaça e pedem para o ancião Zarum fugir. Afinal, os demônios receberam ordens diretas de matar o velho, mas Zarum recusa com firmeza. Ele declara: "Não digam isso a um guerreiro honrado." A atitude corajosa do velho Zarum mostra que ele está pronto para lutar até o fim. Mas será que um ancião pode virar o jogo contra demônios daquele nível? No fim do capítulo, surge uma pergunta intrigante. Por que o rei Harold perdeu seus chifres? O símbolo de sua conexão com os demônios? Essa foi a última revelação do capítulo 1150. E calma, ainda tem mais coisa pesada vindo aí. Tem um detalhe que muita gente deixou passar. Tudo que o Usopp explode na mentira, de alguma forma, vira realidade. Elbaf é a terra dos sonhos e da coragem. Exatamente o que o Usopp sempre buscou. Lá vivem os verdadeiros guerreiros valentes que ele sempre quis ser. E agora ele finalmente vai deixar de ser aquele moleque medroso para virar alguém digno do título. Em Wano, ele mesmo disse: "O mundo me chama de Usohachi, o caçador de monstros." E não foi da boca para fora. Ele usou o Haki do rei de forma
forma inconsciente para intimidar os fracos da tripulação das 100 feras. Agora, em Elbaf, temos a presença de monstros criados a partir dos pesadelos das crianças adormecidas. Eles não podiam ser acordados de jeito nenhum, presos num pesadelo sem fim. Como é que se salva uma galera dessa? Simples, você chama ele, o homem, o mito, o mentiroso, o Usopp, o caçador de monstros, ou pelo menos é assim que ele se autoproclamou. Mas se você acompanha One Piece, sabe muito bem que quando o Usopp mente, a mentira vira realidade. É tipo um hack do universo que só o Oda entende. E se você não lembra disso, relaxa, que o tio aqui vai te refrescar a memória com provas cabulosas. Primeira parada, capítulo 24. O Usopp conta pra Kaia que já lutou contra um peixe dourado tão colossal que o cocô dele era do tamanho de uma ilha. Mano, que tipo de mente pensa nisso? Só que aí, lá no capítulo 216, o tal peixe realmente aparece. Nome? Island Eater. O que ele solta? Um cocô gigante. Nome da ilha? Dunk. Sim, meus amigos, o Oda canonizou a mentira. Agora segura essa. Em Thriller Bark, capítulo 353, Luffy, Zoro e Sanji estavam mais mortos que vivos. E o Usopp solta: uma espadachim linda tá vindo com carne e bebida. Os três ressuscitam na hora. Isso parecia só piada. Até que em Dressrosa, quem surge? Rebeca, espadachim, princesa. E sim, ela leva comida pro Luffy. Coincidência? Que nada. E aquela clássica do exército de 8.000 homens? Capítulo 185, Usopp tentando bancar o comandante, a galera riu. Mas no capítulo 799, o Chapéu de Palha ganha uma frota com quase 5.600 membros. Não são 8.000, mas já é gente pra caramba. Ah, e lembra do lance da recompensa? Lá no capítulo 114, ele pega o cartaz do Luffy de 30 milhões e tenta enganar a Vivi, dizendo que ele também era procurado. E aí, no capítulo 435, bum, o Usopp aparece como Sogeking, com exatamente 30 milhões na cabeça. A mentira virou verdade. No capítulo 42, o Usopp se diz um atirador de elite. Lá no 367, ele surge mascarado como o rei dos snipers. Isso mesmo, Sogeking. E o papo de dragão e Cerberus, em Thriller Bark, capítulo 445, aparece um cachorro de 3 cabeças. O próprio Cerberus dragão tem um pintado num quadro no capítulo 183, um mecânico em Punk Hazard no 655 e o lendário dragão vencido por Ryuma é citado no 467. Coincidência? Não, Oda tá fazendo todas as mentiras do Usopp ganharem vida, uma por uma. Então agora quando o Usopp se auto-intitula caçador de monstros e diz que vai enfrentar criaturas gigantescas em Elba, meu irmão, a gente acredita, porque se tem uma coisa que o Oda nunca brinca, é com as mentiras desse cara. E agora segura essa. Em um ano, capítulo 1024, o Usopp solta mais uma daquelas. Ele se autoproclama o caçador de monstros. É aí que a gente começa a perceber, será que mais uma mentira dele tá prestes a virar realidade? Porque, meu parceiro, os dados que eu tô te trazendo aqui não são chute, não. Foi tudo caçado capítulo por capítulo, pra te mostrar que o Oda não criou um mentiroso qualquer. Ele criou um profeta com hack da observação. Pensa comigo. Katakuri, o rei do hack da observação, conseguia ver o futuro e ainda acreditou no Luffy mais do que na Big Mom. Sanji, com o hack mais refinado do bando, também apostou o futuro do mundo no Luffy. E o que o Usopp tem? Ele transforma mentiras em realidade. Isso é ou não é uma forma absurda de observação? Agora volta comigo pra treta atual. Sem Gillingham, o inimigo da vez tem os poderes de uma fruta mítica do tipo sonho. Ele transforma pesadelos em monstros físicos, baseados no medo das crianças. Mas como é que ele botou a molecada pra dormir? Teoria na mesa. O Gunko, parceiro dele, pode ter usado sua flecha guia pra direcionar as crianças até a armadilha. E essa flecha estava embebida num pólen especial, feito com o poder da fruta do Gillingham. Quando ela foi disparada na escola, liberou o pólen e as crianças caíram no sono profundo. Aí, meu amigo, o pesadelo virou real, mas tem um detalhe. Os monstros só surgem a partir do medo infantil. Os adultos não foram afetados, então só eles podem reagir. E adivinha quem tá lá no meio, pronto pra virar herói? O Usopp, ele mesmo, suposto mentiroso, que talvez tenha o maior poder oculto da obra. E lembra do que o Sam Rock falou? Isso é apenas um jogo. Pois é. E todo jogo precisa de 2 times jogando com sangue nos olhos. E sabe o que é mais insano? No começo parecia só mais uma missão comum, mas o título desse arco revela o plano verdadeiro. Eles não querem capturar os gigantes escondidos, eles querem desafiá-los. Summer até elogia o Gillingham por isso. Ele criou uma armadilha perfeita, um jogo cruel, mas também um palco para lendas renascerem. E se tem alguém que transforma mentira em verdade, é o nosso mentiroso favorito. No começo eu até pensei que esse jogo fosse só uma disputa interna entre os Cavaleiros Santos, tipo uma competição para ver quem sequestrava mais crianças. Mas depois do capítulo 1142, tudo mudou, e a real intenção deles veio à tona. Gunko e o maldito do St. Killingham invadiram a escola com estilo, usando suas habilidades para controlar as crianças e colocá-las num sono profundo, tipo um sonambulismo forçado. Elas começaram a andar sozinhas até o navio, e de lá direto pro santuário Merijoy. Só que aí o jogo ficou sombrio. Killingham começou a explorar o medo mais puro das crianças, e com o poder Tisson, o deus mitológico do sonho, ele transformou esses pesadelos em criaturas bizarras e monstruosas. Teve de tudo, monstro com dente afiado e olhar cruel. Até a própria mãe de um dos garotos virou um monstro.
o maior medo dele personificado. E mano, esse detalhe é chave para entender o verdadeiro pavor do Usopp. Enquanto isso, as crianças completamente controladas iam sendo levadas uma por uma. E o trajeto até o navio era a parte mais importante do jogo. Killingham mesmo disse: o jogo acaba quando todas as crianças estiverem no navio. Mas será que os gigantes teriam força para impedir isso? Spoiler, eles nem sabiam que os monstros dos pesadelos podiam atacar os adultos também. Lembra da serpente Somon? Pois é, ela feriu um dos professores gigantes sem dó. E aí o professor de educação física mandou a letra: não toquem nas crianças, porque ao tocar nelas, bum, você se torna o alvo do pesadelo. A teoria é essa: quando um adulto encosta numa criança sob o efeito da fruta de Killingham, o monstro ligado ao medo dela se ativa e vai com tudo pra cima da pessoa. E quanto mais medo, mais forte o bicho fica. A única chance de salvar essas crianças, encarar os pesadelos de frente e vencer, mas não de qualquer jeito, porque nem os gigantes conseguiram com força bruta. Foi o diretor Kiba e o professor Saon que tentaram na marra e falharam, porque esses monstros são muitos, infinitos quase, como os medos no coração de uma criança. E aí vem a parte mais épica: a salvação não tá na força, mas sim em alguém especial, alguém preparado há muito tempo para esse momento. Usopp. É isso mesmo, o Oda já vinha construindo esse momento faz tempo. Usopp salvou o Dressrosa e foi chamado de herói por isso. Agora chegou no momento de repetir o feito em Elbaf e provar que o título de caçador de monstros não é só da boca pra fora. Só que os Cavaleiros Santos são espertos. Eles manipulam os sentimentos dos gigantes, que amam as crianças e não querem machucá-las. Isso limita a ação deles. Mas o Usopp, ele vai ser o herói que vai quebrar esse jogo cruel. Com coragem, estratégia e um coração gigante, ele vai virar o símbolo da esperança. Agora segura essa. Lembra do plano do Smoke? Ele queria dominar todas as ilhas de Ira, mas no meio desse caos, como o Usopp ia enfrentar aquelas criaturas insanas? Foi aí que surgiu a reviravolta mais louca dessa saga. A tia, aquela figura misteriosa, fez o favor de deixar o Usopp completamente bêbado. Sim, o cara tava virado no pirulito. E nesse estado, sem querer, ele acertou a espada cravada na cabeça do ancião Zarum. E isso fez o velhão mergulhar num transe sinistro. Só que o preço foi alto. Usopp desmaiou ali mesmo e caiu num sono profundo. Mas nesse sono, nasceu um verdadeiro guerreiro. E é nesse estado alterado, totalmente bêbado, desacordado e dominado pelos próprios medos, que Usopp desperta uma nova forma, o Usopp dos sonhos, uma versão distorcida, épica, quase divina do nosso atirador covarde, mas tem um detalhe sombrio aqui: essa forma é alimentada pelo espírito de Killingham. Isso mesmo, a entidade que manipula os sonhos das crianças agora está dentro do próprio Usopp, transformando os medos dele em força, mas também em caos. E é aqui que Oda mostra por que ama tanto o Usopp. Ele não é um super guerreiro, não tem hack do rei, não tem fruta do diabo, não tem músculos de aço. O Usopp é só um cara comum, um cara cheio de medo, cheio de dúvidas, cheio de insegurança. Mas é exatamente por isso que ele é especial, porque mesmo assim, mesmo tremendo dos pés à cabeça, ele ainda tenta. O Oda nunca escondeu isso, sempre colocou o Usopp contra inimigos bizarros, imprevisíveis. Lembra do Senhor 4 e aquela toupeira doida? Ou da Perona com os fantasmas da depressão? Se ele enfrentasse alguém como o Capitão Kuro, um gênio assassino, cara a cara, seria obliterado. Mas o Usopp não é burro, ele sabe disso, ele sabe que é fraco. Por isso ele joga com o que tem: truques, armadilhas e uma dose absurda de criatividade. E olha que interessante, lá no capítulo 100, quando os sonhos da tripulação são revelados, a gente vê o quanto o sonho dele é diferente dos outros. Luffy quer ser o rei dos piratas, Zoro, o maior espadachim do mundo, Sanji quer o lendário All Blue, e o Usopp, ele só quer ser um guerreiro corajoso dos mares. Ele não quer dominar o mundo, ele só quer dominar a si mesmo. E essa insegurança é o que define o Usopp. Ele tem medo, medo de ser deixado pra trás, medo de não ser útil, medo de não merecer estar entre os chapéus de palha. E por isso, muitas vezes ele prefere fugir, prefere mentir, prefere chorar, porque no fundo dele não se sente digno. Aliás, lembra da luta contra a Perona? Até o Zoro e o Luffy foram afetados pelos fantasmas do desânimo. Mas o Usopp, nada. Zero. O ataque não funcionou, porque ele já estava derrotado por dentro, cara. Já não acreditava nem em si mesmo, e às vezes nem no Luffy. E isso fica ainda mais evidente na luta contra as irmãs Int. O Usopp apanhou tanto, foi humilhado tantas vezes, que chegou a implorar pra Nami dizer que o Luffy não seria o rei dos piratas, só pra ele sobreviver, só pra aliviar a pressão, só pra parar de doer. Mas a Nami não cedeu, porque ela acredita no Luffy. E o Usopp, ele teria dito qualquer coisa, porque ele não luta para vencer os outros, ele luta para vencer o medo dentro dele. Esse monstro, nascido dos medos mais profundos do Usopp, é uma versão distorcida do que ele acha que significa ser corajoso. Uma criatura fria, impiedosa, sem emoções, que parte para cima de qualquer inimigo sem hesitar. O oposto completo do nosso Usopp. Mas o mais assustador: esse eu corajoso é poderoso, forte o suficiente para esmagar inimigos que o Usopp real jamais conseguiria enfrentar. Ele tem a mira perfeita, o raciocínio rápido e uma postura de guerreiro nato. É o guerreiro dos mares que o Usopp sempre sonhou ser. Só que essa criatura também é cruel. Não tem compaixão, não tem estratégia e muito menos coração. E quando o verdadeiro Usopp acorda e vê o que esse monstro está fazendo,
destruindo tudo ao redor, colocando inocentes em risco. Ele finalmente entende. Coragem sem medo não é coragem, é loucura. E é nesse momento que o verdadeiro confronto começa. Não contra um inimigo, não contra um vilão, mas contra si mesmo. Porque se ele quiser derrotar essa criatura, ele vai ter que encarar tudo o que sempre evitou. O sentimento de inutilidade, o medo de decepcionar os amigos, o pavor de nunca ser bom o suficiente. Ele vai ter que olhar nos olhos do próprio reflexo e não desviar o olhar dessa vez. E é aí que o milagre acontece. O hack da observação desperta. Não por acaso, não por sorte, mas porque pela primeira vez, o Usopp não está tentando fugir do perigo, está tentando proteger os outros dele mesmo. E quando ele sente a presença de cada alma inocente ao redor, quando percebe a distância exata entre ele e seus companheiros, quando enxerga com nitidez até o coração de quem está sofrendo, o Usopp finalmente entende o que é ser um verdadeiro guerreiro dos mares. Não é aquele que nunca sente medo, é aquele que age apesar dele. E nesse instante, ele não precisa mais da máscara do Sogeking, porque ele não está mais fingindo ser corajoso. Meus queridos, o impossível aconteceu. O Usopp, nosso Usopp, finalmente despertou o monstro interior. Mas calma, não é força de vontade, não é superação clichê, não é truquezinho com estilingue. O que rolou aqui foi coisa de arrepiar a alma. Aquele mesmo covarde que chorava por tudo, aquele mentiroso que fingia ser bravo, acaba criando o monstro mais poderoso que já pisou no campo dos sonhos. E eu vou te contar agora, tintim por tintim, como esse medo virou arma e transformou Usopp numa lenda viva digna de Elbaf. Tudo começa quando eles chegam em Elbaf, a terra dos gigantes, o lugar que o Usopp sonhava conhecer desde que ouviu histórias dos guerreiros de lá. Ele sempre quis se tornar um verdadeiro bravo, não só por ele, mas pelo orgulho que carrega desde o nascimento. Mas vamos ser sinceros, o Usopp sempre foi o completo oposto disso. O cara que se borrava de medo até de uma sombra, que já fugiu de batalha com o coração saindo pela boca. Um covarde tão covarde que se comesse uma Akuma no Mi da covardia, ficava 2 vezes pior. Só que existe um outro Usopp, aquele que aparece quando ele coloca a máscara do Sogeking, o lendário rei dos atiradores. Com ela, ele vira outra pessoa. Foi com essa máscara que ele enfrentou Kusi, o Kumashi, que botou fogo na bandeira do governo mundial, que se ergueu como um símbolo de coragem disfarçada. Mas agora chegou o momento de largar a máscara, de encarar o medo, de olhar no espelho e dizer eu sou corajoso. E aí entra a figura mais macabra da história, Saint Kilham, o vilão que transforma pesadelos em realidade. Durante o sono, toda Yobart, inclusive o Usopp, é afetada pelo poder da Akuma no Mi mitológica desse desgraçado. E qual é o pior pesadelo do Usopp? É ele mesmo, mas não o covarde, o corajoso. O Usopp que ele morre de medo de se tornar. E quando o sol rasga o céu de Yobart e os pesadelos viram poeira, quem tá lá no meio da galera? Ele. O mentiroso, o covarde, o cara que sempre correu antes da briga, mas dessa vez de pé, orgulhoso, com a cabeça erguida e o coração batendo mais forte que tambor de guerra. Usopp acorda suado, tremendo, achando que tudo foi só um sonho maluco. Mas aí, vem as crianças correndo, os gigantes se curvando, o povo gritando o nome dele como se tivesse acabado de salvar o mundo. E sabe de uma coisa? Ele salvou, não com porrada, não com Akuma no Mi, mas com algo que só quem é humano de verdade consegue usar, coragem. Não foi Sogeking, não foi o atirador mascarado, foi ele, o Usopp, do jeitinho que ele é. Com medo sim, mas indo mesmo assim. E mano, nesse momento a gente entende. O Usopp não nasceu para ser o mais forte, ele nasceu para provar que até quem tem medo pode ser herói, que até quem mente uma hora fala essa verdade mais poderosa do mundo. Eu acredito em mim, agora segura essa. Elbaf se curva, o hack da observação tá ali, pulsando, pronto para explodir. E o mundo tá começando a prestar atenção, porque o rei dos atiradores está vindo aí, e não tem mais volta. E se você também tá torcendo para esse Usopp lendário brilhar de vez, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu acredito no Usopp. A jornada só tá começando, irmão, e eu te vejo no próximo vídeo.